Nas selvas da Indonésia, pesquisadores descobriram uma estrutura que poderia mudar a história humana para sempre. Se os resultados da pesquisa até agora estiverem corretos, então a pirâmide Gunung Padang é nada menos que a estrutura mais antiga da Terra. A descoberta de Gunung Padang. Em 1914, o arquipélago insular da Indonésia era uma colônia dos holandeses. Os colonos europeus cultivavam cana-de-açúcar e tabaco em grandes fazendas, e os brancos raramente entravam na selva. Havia exceções, porém, um dia um holandês que estava particularmente interessado nas antiguidades e nas lendas dos nativos fez um extenso passeio pela selva. Seu objetivo era, claro, ele queria encontrar o Palácio Perdido, que, de acordo com a lenda, tinha sido construído por um rei místico. Nas profundezas da selva, o homem encontrou uma grande colina com uma estrutura que se assemelhava a degraus. O homem subiu e encontrou pesados blocos de pedra verticais no topo do morro, espalhados em todas as direções. No entanto, era bastante óbvio para este homem que uma estrutura feita pelo homem já havia ficado neste local. Imediatamente, o sortudo descobridor escreveu uma carta ao seu governo. Nela, o homem, cujo nome infelizmente não sobreviveu, pediu o financiamento de uma expedição. Nesse mesmo ano, um primeiro relatório sobre o achado extraordinário apareceu em um relatório do Departamento de Antiguidades holandês. Embora a expedição estivesse planejada, ela nunca aconteceu. Devido à agitação nas colônias da Indonésia e às duas guerras mundiais, o achado foi esquecido. A Indonésia se tornou independente em 1949 e os holandeses tiveram que deixar o país. Não foi até 1979 que o local foi redescoberto. A cerca de 30 quilômetros da cidade de Cianjur e a 90 quilômetros da capital indonésia, Jakarta, os locais encontraram acidentalmente a estrutura que era chamada de Gunung Padang em suas lendas. Os descobridores contataram os funcionários da Autoridade Nacional de Antiguidades e pouco depois foi realizado o primeiro trabalho de pesquisa na montanha. A incrível estrutura de Gunung Padang. Nos anos que se seguiram à redescoberta do local, os especialistas indonésios encontraram pela primeira vez uma grande quantidade de blocos de pedra. Eles também chegaram à conclusão de que as cavernas de pedra, que tinham entre 25 e 40 centímetros de largura e cerca de 1,5 metro de altura, não tinham sido colocadas ali por acaso. As pedras claramente não tinham sido feitas por humanos. Entretanto, elas foram obviamente trazidas para este lugar exposto de propósito e em grandes quantidades e colocadas em certos arranjos. Isto sugeriu inicialmente uma cultura megalítica primitiva, a rocha andesita, uma rocha de origem vulcânica. Sob certas circunstâncias, a andesita pode secar de tal forma que se forma estritamente geométrica ou fica tipicamente alongada. As pedras vieram de um vulcão próximo. Entretanto, surgiu a questão de quem tinha arrastado os blocos de pedra, pesando em média 250 quilos, para este local e por quê. Alguns dos blocos até pesam mais de 600 quilos. A movimentação de tais pedras requer algum tipo de técnica. Inicialmente, arqueólogos e historiadores dataram a construção de Gunung Padang até a Idade do Bronze. Por volta de 2500 a 1500 a.C., uma cultura megalítica se encaixava no quadro científico. Mas então tudo isso saiu muito diferente, e a ciência ainda se depara com um quebra-cabeça quase inacreditável em Gunung Padang. As descobertas de Danny Hillman Natavijaya. Alguns anos atrás, o site de Gunung Padang foi mais uma vez minuciosamente examinado por um cientista. Quando o geólogo Danny Hillman Natavijaya viu fotos do local, ele imediatamente notou que a colina de Gunung Padang não se encaixava em nada com o resto do local. Danny Natavijaya intuitivamente viu imediatamente o que todos os outros cientistas não tinham visto até então. Gunung Padang não era apenas uma coleção de megalíticos em uma colina natural. O geólogo imediatamente suspeitou que a montanha inteira tinha sido construída por humanos. 9 escavações revelaram novas camadas de uma verdadeira estrutura maciça sob a camada superior. Sob o arranjo aparentemente primitivo de cavernas de pedra, construções elaboradas de salas, corredores e degraus foram reveladas. Pouco a pouco, foi reconstruída uma estrutura que surpreendeu os pesquisadores. A camada superior da montanha aparentemente consistia de 5 terraços ou pátios separados, cada um conectado por uma escada ascendente marcada por pilares. Na forma de uma pirâmide escalonada, os terraços subiram a uma altura de cerca de 960 metros acima do nível do mar. Gunung Padang ocupa uma área total de cerca de 900 metros quadrados. Mas as descobertas do geólogo Danny Natavijaya
estavam longe do fim. O homem tinha se maravilhado com o fato de a estrutura do edifício ter se tornado mais fina por dentro e mostrado evidência de construção avançada. Estava claro para ele que Gunung Padang não poderia ter sido um local sagrado de uma cultura megalítica primitiva. A equipe de Dani Natavidjadja empreendeu mais escavações e perfuração do núcleo. O que os pesquisadores encontraram ainda é difícil de entender para o mundo dos cientistas. A perfuração tem produzido evidências de que Gunung Padang é uma estrutura multinível que foi construída camada por camada em fases sucessivas. As estruturas na superfície foram construídas entre 4.700 e 2.800 a.C., um pouco mais abaixo há estruturas que datam de aproximadamente 9.600 a.C., e nas camadas mais profundas, a estrutura Gunung Padang foi construída por volta de 22.000 a.C. Entre geólogos, historiadores e arqueólogos, estes resultados desencadearam uma discussão acalorada. A precisão das descobertas dos pesquisadores indonésios foi duvidada em todo o mundo, e Dani Natavidjadja foi chamado de incompetente ou mesmo uma fraude. Natavidjadja respondeu publicamente às acusações e hostilidades várias vezes. Ele sempre se manteve fiel às suas descobertas. Eu não contesto que os megalíticos na superfície têm menos de 5.000 anos. Mas eu suspeito que eles foram trazidos aqui porque Gunung Padang sempre foi reconhecido como um lugar sagrado. As camadas mais profundas da estrutura têm entre 12.000 e mais de 20.000 anos de idade e são as mais importantes. Elas têm implicações potencialmente revolucionárias para a nossa compreensão da história e eu acho que é importante que as exploremos adequadamente. Apesar das vozes dos críticos, o pesquisador não parou e o governo continuou a apoiar o trabalho de Natavidjadja. Os responsáveis em Jakarta sabiam muito bem que seria uma sensação enorme se a Indonésia tivesse uma estrutura histórica muito mais antiga do que as pirâmides egípcias, e possivelmente também uma prova de que uma civilização avançada já existia no Sudeste Asiático muito antes das conhecidas civilizações avançadas do Ocidente. O presidente pessoalmente defendeu a continuação do trabalho na pirâmide de Gunung Padang. Arqueólogos e historiadores colocam as construções e estruturas megalíticas dentro da Idade do Bronze. Incríveis achados na selva. Graças aos novos fundos, as escavações puderam continuar e o que os pesquisadores encontraram realmente superou todas as expectativas. Em camadas de 7.000 anos de estrutura, os pesquisadores encontraram joias, cerâmica, armas e até moedas. Isto significa que estas moedas datam de 5.000 a.C. Até agora, no entanto, a história nos diz que a primeira cunhagem só apareceu por volta de 600 a.C., em tempos antigos. Isso significa que as moedas indonésias são mais de 4.000 anos mais velhas. Mas as incríveis descobertas estavam longe de ter terminado. As camadas mais profundas da pedra da pirâmide haviam sido construídas com uma mistura de cimento que continha argila, sílica e ferro. O uso do cimento atesta uma cultura extremamente avançada e aparentemente essas pessoas conheciam técnicas de fundição pelas quais podiam extrair o metal 5.000 anos antes da Idade do Ferro. Descobertas mais fantásticas. Posteriormente, uma série de pesquisadores alternativos também ocuparam a pirâmide e investigaram vários aspectos, tais como a orientação de acordo com certos pontos cardeais e o possível uso da pirâmide como um edifício sagrado. Lendas circulavam entre os locais sobre este lugar, dizendo que ele traria cura e sabedoria. Gunung Padang se traduz como a montanha iluminada. Desde sua descoberta, as pessoas têm vindo a este lugar para desfrutar do poder especial ou para meditar sobre a pirâmide. Usando equipamentos modernos, os para-pesquisadores encontraram estruturas sonoras emanando da pirâmide no local, e estas correspondem exatamente à escala ocidental e harmonias sonoras, que eram chamadas de sons sagrados ou frequências das estrelas nos tempos antigos por estudiosos como Pitágoras. Parece verdadeiramente incrível que as pessoas no Sudeste Asiático soubessem e usassem essas frequências milhares de anos antes dos antigos gregos. Seria um conhecimento realmente incrível. A lenda do rei Sunda. Na Indonésia e nas Filipinas, há inúmeras histórias de uma grande enchente que causou o afundamento de grandes partes da Ásia. Pesquisadores descobriram que a Indonésia, que hoje consiste de inúmeras ilhas espalhadas, tinha uma conexão com o continente há 10.000 anos. Naquela época, o nível do mar ainda estava a cerca de 120 metros mais baixo. O continente era considerado o reino de Sunda, e de acordo com lendas, o rei de Sunda tinha Gunung Padang construído como seu palácio.
De acordo com as lendas, Gunung Padang afundou nas enchentes. Só pode ter sido que a elevação do nível do mar separou as ilhas de Sumatra e Java do reino de Sunda. Na época em que as ilhas foram formadas, as pessoas não viram que Gunung Padang tinha sobrevivido. Somente então havia um mar entre o povo de Sunda e a ilha. Então, Gunung Padang poderia realmente ser a estrutura mais antiga conhecida na Terra do momento e virar a historiografia sobre sua cabeça. No momento, isto até parece provável, porque novas evidências também surgiram em outros lugares, ao redor do mundo, de que a cultura humana já tinha produzido civilizações altamente desenvolvidas antes da última era glacial. Göbekli Tepe, na Turquia, é um complexo de montes que se assemelha muito a Gunung Padang. Em 1995, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt viu de forma semelhante ao indonésio Dani Natavidjadja que a montanha supostamente natural era de fato uma estrutura. Durante escavações sob o relativamente jovem e antigo assentamento na colina, arqueólogos encontraram muitas outras estruturas datadas de 9.600 a 8.200 a.C. Entre os achados mais impressionantes estão megalíticos com 5,5 metros de altura e 15 toneladas de peso, que mostram estranhos símbolos e representações de animais como leões, insetos e javalis. Estes locais são 5.000 anos mais velhos que Stonehenge. A história da humanidade remonta a várias centenas de milhares de anos. E de acordo com suposições anteriores, as primeiras estruturas complexas foram construídas entre 5.000 e 6.000 anos atrás. Desde que os humanos começaram a construir estruturas de pedra e madeira, monumentos fascinantes surgiram em todo o mundo. Alguns deles são mundialmente famosos hoje. Outros só foram descobertos recentemente, e muitos desses monumentos levantam questões. Muitas vezes, os pesquisadores simplesmente não sabem quem construiu as estruturas, ou como pessoas supostamente primitivas foram capazes de criar estruturas como monólitos gigantescos. Antártica. Por muitos anos tem havido rumores de que uma base alienígena secreta existe na Antártica, que ainda está em operação ou foi deixada para trás por uma cultura alienígena quando ela deixou a Terra. Outras vozes afirmam que os nazistas operavam uma base na Antártica e testaram naves espaciais lá, ou que a Antártica era habitada por uma cultura terrestre até então desconhecida, em tempos antigos. Alguns até gostariam de ver a lendária Atlântida aqui. É claro que os locais nem sempre foram tão gelados e inóspitos como são hoje. É claro que as pessoas podem ter vivido aqui uma vez e também é provável que tenham deixado algum tipo de traço. Como o gelo está descongelando em todo o mundo, a probabilidade de descobrirmos os segredos da Antártica está aumentando. Estas imagens de uma escada de pedra gigantesca e uma montanha que parece aí o topo de uma pirâmide reforçada, a suspeita de que o legendário continente da Antártica poderia realmente ter existido. Por enquanto ainda está sendo estudado. Mas, com certeza, ainda traz muita curiosidade e mistério para os arqueologistas. Superhenge, na Grã-Bretanha. Stonehenge é grande e impressionante. Agora, Superhenge é maior e não menos impressionante. Em Stonehenge, gigantescos blocos de pedra se amontoam em um espaço relativamente pequeno. O Superhenge, por outro lado, é um local que provavelmente consistia de apenas um círculo de pedra e tinha um diâmetro de 500 metros. O recinto consistia de megálitos de pedra verticais individuais. A idade do site é estimada em pelo menos 4.000 anos. Como locais como este continuam a ser descobertos na Grã-Bretanha, só podemos nos perguntar como as pessoas daquela época conseguiram transportar regularmente blocos de pedra deste tamanho sem carrinhos, rodas ou outros meios, ou até mesmo martelá-los para fora das pedreiras. Se acreditarmos na sabedoria convencional, essas pessoas só poderiam ter possuído as ferramentas mais primitivas de toda a história. Rujn el-Hiri, na Síria. Na região central do Golã, cerca de 16 quilômetros a leste do Mar da Galileia, há muitos milhares de anos as pessoas se deram ao trabalho de empilhar 42.000 pedras para formar um monumento em forma de anel. Os círculos, entradas e saídas estão alinhados com os equinócios da primavera e do outono. É muito provável que o local tenha inicialmente servido a propósitos cultivos, e mais tarde as pessoas também foram enterradas aqui. Nos tempos modernos, o monumento era considerado pelos sírios como um lugar de cura mística e as pessoas vinham aqui para encontrar alívio de suas enfermidades. Até hoje é um mistério como as pessoas, 5.000 anos atrás, foram capazes de reconhecer os equinócios e alinhar edifícios inteiros de acordo. Isto exigiu conhecimento exato do curso do Sol e habilidades matemáticas avançadas. Gigantilha, Templo de Malta.
Este complexo do templo tem nada menos que 6.000 anos e foi construído por volta de 1.000 anos antes dos grandes edifícios dos egípcios. O templo já deve ter tido dimensões gigantescas e foi construído com megálitos de 50 toneladas de peso. Os restos mortais ainda estão preservados na ilha de Malta. Uma cultura primitiva viveu lá, que ainda hoje coloca alguns enigmas. Segundo as lendas, o templo era dedicado a uma gigante que teve um filho de um homem. Os complexos templos dos antigos malteses são considerados únicos, e isso ao redor de todo o mundo. Nilômetro. Esta estrutura parece primeiro um templo, a entrada de um cofre de adega ou a escadaria de um edifício importante. Mas é tudo falso. Este monumento, na verdade, serviu apenas para medir o nível da água do Nilo. O rio, que abastecia todo o Egito com água e lama fértil, periodicamente carregava quase nenhuma água. Então vieram as inundações anuais do Nilo ou enchentes, quando ocorreram eventos climáticos extraordinários. Os primeiros quilômetros do Nilo foram construídos por volta de 3000 a.C. O Nilo encheu a câmara e o nível da água foi lido a partir das placas de marcadores presas ao lado das escadas. Círculos de Miami. Monumentos e estruturas misteriosos são provavelmente suspeitos em todos os lugares, mas não no meio de Miami. No entanto, estruturas únicas foram descobertas na metrópole no sul da Flórida e, na verdade, no meio da cidade. Em 1998, a estrutura do anel veio à tona durante a construção de um novo complexo hoteleiro. Hoje, a estrutura forma um estranho contraste entre os arranha-céus e inspira milhares de visitantes a cada ano. Exatamente quem construiu o complexo de aproximadamente 2.000 anos de idade é desconhecido. É possível que tenha sido a Tequesta, uma tribo indígena que costumava viver principalmente nos Everglades e áreas costeiras do sul da Flórida. Templo da Cobra no México. Chichén Itzá é considerada uma maravilha do mundo. O local maia é um dos maiores mistérios da humanidade. Particularmente fascinante é o Grande Templo da Serpente, que foi dedicado ao deus Kukulkan, o deus da serpente emplumada. Os lados da pirâmide escalonada são decorados com serpentes emplumadas e toda a estrutura é feita para alinhar com os solstícios, funcionando basicamente como um calendário gigantesco para eles. Cavernas Longyou, na China. Há mais de 2.000 anos, as pessoas na China criaram um sistema de cavernas únicos. A caverna de 30.000 metros quadrados foi descoberta por um agricultor em 1992. A entrada estava escondida debaixo de um campo de arroz. A caverna não é de origem natural, mas foi esculpida à mão na pedra por pessoas desconhecidas. Longyou compreende 24 câmaras e salas contendo imagens simples de animais, ornamentos e representações simbólicas ainda não decifradas. Além disso, os construtores desconhecidos criaram pontes, colunas, calhas e bacias até 30 metros de profundidade no subsolo, cujo propósito também é desconhecido até hoje. Chaco Canyon. Cerca de 1.250 anos atrás, os índios Pueblo viviam no sudoeste dos Estados Unidos. Hoje, o Chaco Canyon é considerado uma das estruturas mais impressionantes construídas pelos povos indígenas no continente norte-americano. As estruturas de edifícios angulares, redondos e parcialmente de vários andares foram preservadas. A construção muito especial do assentamento é conhecida apenas pelos índios Pueblo. Seus descendentes, que ainda hoje vivem no Novo México, ainda constroem suas vilas e cidades de maneira muito semelhante, mas os edifícios agora são predominantemente quadrados e não mais redondos. As ruínas do Chaco Canyon, como um todo, são testemunhas de uma cultura muito desenvolvida. Às vezes, também se diz que o povo Anasazi viveu aqui. Os Anasazi foram chamados pelos navarros de os Velhos Misteriosos. A lenda diz que eles apareceram do nada e um dia desapareceram novamente. Na verdade, as pessoas realmente desapareceram há cerca de 1.400 anos, sob circunstâncias ainda inexplicáveis. O maior monólito do mundo. A Pedra da Mulher Grávida é um monólito da época romana e é considerado o maior monólito do mundo. Ela está localizada em uma antiga cidade romana, no que hoje é o Líbano. A pedra provavelmente já foi parte de um templo para Júpiter. Embora os romanos possuíssem algumas tecnologias excepcionais, e como os egípcios eram conhecidos por inúmeros edifícios, é simplesmente inexplicável como as pessoas eram capazes de produzir e depois transportar blocos exatos de pedra deste tamanho há mais de 2.000 anos atrás, sem corrente elétrica ou técnicas sofisticadas de medição. A Pedra da Mulher Grávida é esculpida de calcário em uma peça, tem mais de 20 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesa mais de 1.000 toneladas.
Ela está entre as maiores monólitos, muito já extraídos pelos homens. Pedras de veado na Mongólia. O cervo é um animal sagrado entre os povos nômades da Rússia, Mongólia e China. Essas pedras ficaram conhecidas como pedras de cervos, e são estelas e figuras de cervos, símbolos e outras estruturas enigmáticas. O estranho sobre estas pedras é que os povos que aqui viviam não eram conhecidos para deixar estruturas permanentes, templos ou outras instituições. Então, por que as pedras de 0,5 a 3 metros de altura foram construídas de forma elaborada? Esta pergunta, como tantas outras na história da humanidade, deve permanecer sem resposta. Torres dos Himalaias. Quando você vê as Torres dos Himalaias à distância, a primeira coisa que você pensa é em um arranha-céu moderno. A segunda é verdade, a primeira não é, porque esses monumentos incomuns são, na verdade, casas-torres, mas foram construídas há cerca de 1.500 anos atrás, no Tibete. Este tipo de construção é frequentemente encontrado lá, e as torres provavelmente serviram tanto para fins residenciais quanto defensivos ao mesmo tempo. Cidade subaquática no Japão. Aqui você pode ver degraus de pedra antigos e complexos de templos que agora estão debaixo d'água. Ou não. O site é localizado ao largo da costa do Japão e provocou um debate feroz entre os pesquisadores. Para alguns especialistas, não há dúvida de que o sítio, conhecido como Yanoguni, já foi uma vez uma cidade que afundou no mar. Outros, entretanto, dizem que as estruturas e formas são de origem natural. Semelhante à causa do gigante na Irlanda, a natureza criou estruturas aqui que parecem feitas pelo homem, mas não são. E, por isso, acaba trazendo muitos debates entre os cientistas. Esfinge. Por muito tempo, os egiptólogos pensavam que sabiam tudo sobre este famoso monumento. Parecia claro como o dia que a esfinge foi construída em torno do tempo das pirâmides, um pouco antes ou depois, e era provavelmente algo como um guardião de túmulos. Mas hoje os pesquisadores sabem que as pirâmides não eram locais de sepultamento e que a esfinge poderia ser muito mais antiga do que qualquer outra estrutura histórica do Egito. Sua construção pode datar de até 10 mil anos. Nesse caso, seria o monumento mais antigo do mundo. Monumentos de pedra da Arábia Saudita. Em 2020, arqueólogos da Arábia Saudita encontraram outro monumento completamente inesperado de uma cultura primitiva. No meio do deserto, as pessoas criaram enormes estruturas a partir de pedras empilhadas em retângulos, há uns incríveis 7 mil anos atrás. Hoje, essas estruturas estão entre as grandes construções mais antigas da humanidade. Na verdade, até hoje, apenas pessoas simplesmente da pastoral vivem na área e arqueólogos e historiadores árabes não sabiam absolutamente nada sobre a existência de uma civilização primitiva neste lugar até esta descoberta. Este achado mostra mais uma vez que estamos longe de ter chegado ao fim das descobertas. A cerca mais longa do mundo. Os chineses têm a parede mais longa do mundo e os australianos têm a cerca mais longa do mundo. A cerca de 5.600 quilômetros de extensão, que atravessa o Outback, não foi construída para impedir a entrada de inimigos humanos, como na China, mas para impedir a entrada de dingos. Os dingos são cães selvagens que só ocorrem na Austrália. Os cientistas ainda estão discutindo se o dingo australiano é uma espécie por si só, ou se esses animais são cães domésticos selvagens, ou um cruzamento entre cães domésticos e lobos australianos. O que está claro é que os dingos causaram muitos problemas no passado. Eles destruíram as ovelhas dos colonos, roubaram animais domésticos, saquearam suprimentos e dizem que até bebês e crianças foram feridos por dingos. Essa cerca gigantesca foi erguida para proteger as estruturas de assentamentos mais importantes e mais densas da Austrália dos ousados cães selvagens. Ela separa o Outback selvagem da civilização. E se você acredita nos australianos, a cerca serviu ao seu propósito por muitas décadas para total satisfação da população. Pavimento da Terra. Olhando para essas estruturas, é difícil acreditar que elas sejam supostamente de origem natural. Mas esse lugar, conhecido como Earth's Pavement ou Tessellated Pavement, é realmente uma característica geológica natural. A rocha é principalmente siltstone, um tipo de rocha que se formou a partir de sedimentos depositados há cerca de 300 milhões de anos no período Permiano. Devido à localização abaixo do nível da água, os sedimentos foram compactados e solidificados. A estrutura em forma de grade é resultado da tensão local no solo. Ninguém sabe ao certo porque essas tensões e, portanto, as rachaduras são quase extremamente quadradas nesse ponto. O que é certo, entretanto, é que nessas estruturas geométricas fascinantes podem ser encontradas repetidas vezes na natureza e também em todo o mundo. Cachoeiras horizontais.
Vistas de cima, as cachoeiras horizontais em Talbot Bay, na região de Kimberley, na Austrália Ocidental, parecem de outro mundo. Esse fenômeno natural único não é realmente uma cachoeira, mas duas correntes de compensação de maré. Elas fluem para fora das baías laterais de Talbot Bay, dependendo da fase da maré. Quando a maré sobe, imensas massas de água atravessam os dois estreitos em alta velocidade. Como o fluxo de saída é atravessado devido à estreiteza, as duas bacias e a baía têm um nível de água muito diferente nas mudanças de maré. A queda horizontal é o resultado da corrente de equalização e forma uma das correntes mais massivas e perigosas da Terra. Os barcos podem navegar pelos estreitos, mas os timoneiros devem estar perfeitamente familiarizados com as condições da corrente. Castelo na selva. O imigrante espanhol José Paronella chegou a North Queensland em 1913. Como um homem simples, Paronella tinha se proposto a buscar a fortuna na Austrália como colhedor de cana-de-açúcar. Depois de 11 anos de trabalho árduo, o homem chegou ao posto de proprietário de terras. Entusiasmado, ele embarcou de volta para sua terra natal na Espanha para finalmente se casar com sua noiva. No entanto, ela não demonstrou paciência e há muito tempo já havia se casado com outro. Paronella não se deixou abater por isso e casou-se com a irmã mais nova da mulher. Após o seu retorno à Austrália, ele continuou a expandir o seu império de cana-de-açúcar com grande sucesso. O espanhol construiu uma casa de conto de fadas em um terreno que agora está em grande parte na selva. Edifícios lúdicos, cursos d'água, parques e alvenaria decorativa ainda estão de pé hoje. Grande parte da antiga e magnífica construção está agora coberta pela selva. Nas partes que ainda são acessíveis, jovens casais se casam ou são realizadas festividades românticas. Gnome Town. É difícil de acreditar, mas o gnomo de jardim também encontrou inúmeros amigos na Austrália. Na Austrália Ocidental, os gnomos se reúnem para um desfile especial. A cerca de 2 horas de carro ao sul de Perth, milhares de gnomos passeiam em um trecho da floresta. Gnome Town tem uma história muito especial, pois tudo começou em 1990 com apenas um gnomo de jardim, que foi estacionado aqui pelo seu proprietário para proteger a natureza. Desde então, centenas, se não milhares de outras pessoas simplesmente adicionaram seus gnomos. Durante anos, o local inteiro praticamente se organizou sozinho. Agora, mais e mais visitantes chegam todos os anos e a Gnome Town precisa ser protegida e organizada por pessoas. No entanto, no momento, ainda não está claro quem realmente é o proprietário dos gnomos e como será a Gnome Town usada para turismo no futuro. Praia das Conchas. Shaw Beach é um trecho de litoral de aproximadamente 40 quilômetros de extensão na Shark Bay, na Austrália Ocidental, que consiste em uma camada de conchas brancas como a neve com até 10 metros de espessura. A rigor, são berbigões de espécie Phragum erugatum. Bilhões de conchas são espalhadas por essa praia e a cada passo elas fazem um barulho muito especial. Os mexilhões se desenvolveram particularmente bem nesse trecho do mar porque a água é extremamente salgada. A água do mar aqui pode ser comparada, em alguns pontos, ao famoso Mar Morto. Aqueles que se deitam na água flutuam quase sem esforço na água densa e salgada. Isso é saudável para as pessoas e os mexilhões também gostam disso. Os predadores naturais dos mexilhões, por outro lado, não gostam nem um pouco do teor de sal da água. E por isso os mexilhões se multiplicam aqui. Homem de maré. Quando você vê o homem de maré, provavelmente pensa imediatamente nas famosas linhas de Nazca e se pergunta por que os aborígenes também criaram essa maravilha do mundo. Mas esse pensamento não é totalmente correto, pois o monumento que ficou conhecido como Maré Man ainda não tem 30 anos. O marco de terra de 2,7 quilômetros foi descoberto em 26 de junho de 1998 por um piloto de caça chamado Track Smith. Pouco antes, um fax misterioso havia sido recebido em um hotel próximo apontando para a figura. Nunca foi possível esclarecer totalmente quem criou o desenho de terra. Provavelmente foi um artista já falecido que usou a moderna tecnologia de GPS para desenhar as linhas de até 30 centímetros de profundidade na terra. O Maré Man se assemelha à representação grega de caçadores ou lutadores. Os aborígenes, por sinal, não ficaram satisfeitos com a obra de arte, pois veem no estranho homem uma destruição do seu ambiente e uma influência negativa em seu Dreamtime. A obra está localizada em uma zona de proteção aborígene a cerca de 60 quilômetros a oeste do assentamento de Maré, na região central da Austrália do Sul. Cabeça de alienígena. Se esse crânio foi encontrado na Austrália, é lógico que o alienígena era realmente australiano e não de um planeta distante. O crânio é real, mesmo que apenas em partes. Dizem que essa coisa bizarra é uma obra de arte.
Ela foi criada muito antes dos famosos filmes, provavelmente no século XVII. Um artista desconhecido simplesmente pegou um crânio real e adicionou a parte de trás da cabeça, típica dos alienígenas, por meio de um tipo de papel machê. A peça assustadora agora está no museu e é admirada por milhares de visitantes todos os anos. Rocha ondulada. Aqui não estamos no Havaí e também não estamos na água. Esse fantástico fenômeno natural é feito de pedra. Wave Rock, ou Cairkitch, é um monumento natural localizado a cerca de 4 horas de carro do interior de Perth. A Wave Rock e a área ao redor estão entre as mais belas paisagens do continente, especialmente na primavera australiana, quando várias flores silvestres estão florescendo e a grama está verde. A formação rochosa exclusiva foi criada ao longo de mais de 2,7 bilhões de anos pela erosão do vento e da água da chuva. No total, a parede de granito em forma de onda se estende por 110 metros e também apresenta uma caverna e baías com antigas pinturas aborígenes ao longo de seu curso. A Wave Rock ainda está localizada em um território aborígene. O povo Noongar ainda usa a rocha como um local de encontro sagrado. Aliás, os aborígenes veem na parede de granito em forma de onda um legado da mística serpente arco-íris, que geralmente é considerada uma protetora benevolente dos seres humanos. Apenas ocasionalmente, a cobra mística devora uma pessoa, mas somente se ela não tiver levado muito a sério as leis sagradas dos aborígenes. Não muito longe desse espetáculo natural, os curiosos e visitantes da Austrália encontrarão uma grande variedade de outros pontos naturais incríveis. Especialmente popular entre os turistas é Luck Bay, onde os cangurus às vezes vão nadar. Dinossauros de Coopers. É claro que os dinossauros também viveram no continente australiano há muitos milhões de anos. Os arqueólogos já desenterraram vários esqueletos de dinossauros bem preservados no quinto continente, mas a arqueologia nesse continente ainda está longe de ser tão exaustiva quanto em outros lugares do mundo. Os cientistas sempre encontram um ou outro detalhe, surpresas ou espécies de dinossauros que antes eram completamente desconhecidas. E em 2006, por exemplo, foi recuperado um esqueleto quase totalmente preservado de um titanossauro, com um comprimento de até 30 metros e uma altura de pelo menos 6 metros do chão até o quadril. A espécie recém-descoberta era provavelmente a maior de sua espécie. Os titanossauros pertencem ao grupo dos saurópodes pacíficos e exclusivamente herbívoros. O esqueleto foi descoberto na Cooper Farm, na região de Brisbane, e a nova espécie foi apropriadamente chamada de dinossauro de Cooper. Portanto, a Austrália é realmente muito mais do que apenas cangurus e o Outback. Skarabrae. Especialmente desde os primeiros tempos das civilizações humanas, apenas alguns achados reais sobreviveram até hoje. O tempo deixou seus rastros e, muitas vezes, os assentamentos dos primeiros humanos foram simplesmente construídos por cima, de modo que hoje os restos só são encontrados como fundações durante os trabalhos de construção. A situação é diferente com o assentamento de Skarabrae, que pode ser encontrado na ilha britânica de Orkney. Entre os anos 3100 e 2500 a.C., dizem que as aproximadamente 10 casas foram habitadas. Durante as escavações, descobriu-se que as cabanas de pedra não eram simplesmente usadas para acomodação de pernoite, mas até mesmo tinham mobiliário de pedras e eram, portanto, provavelmente um abrigo importante nesta parte do mundo por muitas gerações. Estes não são os primeiros vestígios de assentamento deste tipo encontrados em Orkney, mas são provavelmente os que são mais bem conservados. Eles levantam a questão de quão intensa era realmente a vida nesta pequena ilha naqueles tempos distantes. Quantas pessoas viviam aqui e, por fim, por que elas deixaram suas cabanas? Eles se mudaram para outras partes das Ilhas Britânicas ou havia outra razão pela qual os assentamentos em Orkney foram abandonados quase ao mesmo tempo? Em qualquer caso, as ruínas de pedra são um testemunho impressionante para os primeiros colonos na história da humanidade. Gigantirra. Os templos megalíticos de Malta estão entre os sítios arqueológicos mais famosos da Europa há quase 2 séculos e são alguns dos pontos turísticos mais importantes da pequena ilha no Mediterrâneo. Os templos são uma arquitetura de enormes pedras que provavelmente tinham originalmente um teto e também um interior, ao contrário de Stonehenge, por exemplo. Os pesquisadores têm abordagens diferentes para as idades dos templos. Hoje, no entanto, supõe-se que os edifícios foram criados já há 3.700 anos antes de Cristo e estavam realmente em uso até 2.500 a.C.
Com base nas descobertas ao redor dos templos, supõe-se que foi um culto à fertilidade que construiu estes templos e provavelmente rezou por uma terra fértil em Malta. Infelizmente, os templos têm caído em sérios escombros ao longo dos anos, e novas escavações ainda são difíceis hoje. Há também interpretações muito diferentes sobre os construtores e o método de construção, considerando que a roda provavelmente ainda não havia sido inventada quando o templo foi construído. Até mesmo o método de construção é um mistério em si mesmo. Como eles moviam essas pedras e como eles conseguiam fazer essas construções, até hoje ainda permanece um mistério. Teotihuacan. A metrópole arruinada de Teotihuacan ainda é considerada uma das descobertas mais importantes do período inicial da Mesoamérica e provavelmente um dos testemunhos mais impressionantes da arte de construir nesta parte do mundo. O site é mais conhecido por suas muitas pirâmides de passos, das quais o Templo do Sol é o centro. Diz que os primeiros vestígios de civilização já existiam no século 6 a.C. e nos anos 100 a 600 d.C. Era provavelmente a metrópole desta região da América. Diz que até 200 mil pessoas viveram na cidade, o que teria feito dela uma das primeiras autênticas metrópoles do mundo. As peculiaridades de Teotihuacan terminam não apenas com suas magníficas avenidas e templos, mas acima de tudo com sua própria perda de importância. Em 100 anos, provavelmente houve um êxodo maciço da cidade e alguns dos edifícios mais importantes foram sistematicamente destruídos. Por volta de 750 d.C., a cidade parece ter sido completamente abandonada. As razões para isso ainda hoje são uma parte importante da pesquisa, e tanto as doenças, guerras e possíveis mudanças no tempo e no clima podem ter anunciado o declínio de Teotihuacan. Nan Madol. Os locais dos rituais de Nan Madol são notáveis por uma série de razões. Por um lado, parece ter sido uma civilização avançada nas pequenas ilhas da Micronésia, das quais pouco se sabe até hoje. Acima de tudo, porém, é a construção dos templos e casas que fascina os pesquisadores. Uma parte não desprezível do complexo foi construída no mar. Com a ajuda de palafitas, eles arrancaram a terra da água e construíram aqui vários lugares de culto para as religiões locais. Hoje, partes dela ainda são preservadas, enquanto outras partes da cidade desapareceram no mar novamente. Além da questão de quais divindades foram realmente adoradas aqui, a infraestrutura do local não é realmente clara. Não havia um sistema de abastecimento independente. Os sacerdotes e nobres tinham que ser abastecidos de outros lugares. No entanto, havia também apenas algumas casas para simples servidores. Portanto, não é certo se e até que ponto o Nan Madol foi realmente utilizado como uma instalação permanente. Pumapunku. Não só apenas os astecas e os maias deixaram ruínas complexas e impressionantes na América do Sul. Nos Andes, no meio das montanhas, está o complexo de ruínas de Pumapunku. O monte de plataforma feito pelo homem já foi provavelmente o centro de um complexo monumental completo com templo e pátio afundado, que foi descoberto pela primeira vez há várias décadas e tem sido um destino popular para pesquisadores e arqueólogos desde então. A uma altitude de quase 3.800 metros, fazia parte de um complexo maior que provavelmente foi construído aqui pelo povo andino, formando uma mistura de cidade e templo. Infelizmente, os saqueadores causaram estragos em Pumapunku logo no início, causando a destruição de muitos edifícios. As ruínas de hoje, porém, ainda desenham complexos incríveis e muitos historiadores a descrevem como a descoberta mais interessante feita fora das ruínas maias na América do Sul. Ainda está sendo especulado sobre qual foi o propósito do complexo conectado, mas, com um pouco de sorte, deve-se encontrar respostas a estas perguntas durante as escavações. Stonehenge. Stonehenge é provavelmente um dos locais mais famosos do mundo e tem sido o foco de várias discussões arqueológicas durante séculos. Inúmeras teorias foram apresentadas sobre a razão de sua construção, a origem das pedras e supostas outras ruínas que ainda podem ser encontradas no subsolo no Círculo de Pedras. Nos últimos anos, no entanto, tornou-se cada vez mais possível desvendar alguns dos segredos de Stonehenge, sobretudo devido ao uso de tecnologia de última geração nas escavações. É agora comumente acordado que as primeiras formas de culto já estavam ativas aqui há 11 mil anos antes de Cristo. Entretanto, o início do local, como é conhecido hoje, provavelmente não foi antes de 3.000 a.C.
Além disso, ainda há um debate controverso sobre qual foi realmente o objetivo de Stonehenge. Entretanto, foram encontrados ossos humanos no local, que podem ser datados até o momento da fundação do complexo. Ao mesmo tempo, as estruturas mostram claramente um alinhamento com o solstício de verão. Em resumo, Stonehenge poderia ter sido usado para uma variedade de fins ao longo dos milênios, tanto como local astronômico, quanto como local de sepultamento com raízes rituais ou religiosas. Newgrange. Newgrange é um túmulo típico das Ilhas Britânicas, que parece ter sido construído há 3.200 anos antes de Cristo. Durante os milênios, o objetivo do local foi esquecido. O monte, de repente, teve um crescimento natural e foi simplesmente percebido como uma elevação natural. Foi somente no final da Idade Média que o proprietário do terreno onde se encontrava Newgrange descobriu 2 esqueletos humanos por acaso. Gradualmente e finalmente nos tempos modernos, o local foi descoberto novamente e parcialmente reconstruído. No processo, os pesquisadores notaram não apenas os túneis na colina, mas também pelo menos 5 esqueletos que aparentemente encontraram aqui seu lugar de descanso final. A característica especial do complexo não é apenas sua longa história, mas também o fato de que nada foi deixado ao acaso. O interior foi ampliado e até mesmo um pequeno orifício foi construído, o qual, uma vez por ano, direcionava um raio de luz para o altar dentro da câmara. Isto significa não apenas que os construtores tinham um conhecimento básico de astronomia, mas que esta forma de religião já desempenhava um papel há vários milhares de anos. Junto com muitas lendas e mitos sobre os heróis populares irlandeses, este é um mistério que torna o local um dos lugares mais visitados da ilha da Irlanda. Göbekli Tepe. A cidade montanhosa de Göbekli Tepe, na Turquia, é um dos locais pré-históricos mais interessantes atualmente encontrados na Europa e na Ásia. A colina tem sido formada ao longo de milhares de anos através de assentamentos repetidos e acredita-se que tenha sido o lar de uma variedade de civilizações diferentes ao longo do tempo. Já há 10.000 anos, diz que os primeiros colonos construíram seus templos aqui e alguns deles foram construídos sob o solo, o que assegurou que as civilizações subsequentes fossem construídas em camadas acima do local. Assim, ao longo do tempo, foi criada uma colina com diferentes períodos de arte de construção, que agora está sendo gradualmente descoberta em um projeto de longo prazo. A arquitetura impressionante no qual complexos inteiros foram entalhados na rocha não é a única razão para a atenção dos arqueólogos. O fato de que o local parece ter sido repentinamente abandonado várias vezes, como algumas das estruturas incompletas indicam hoje, esqueletos de fadas, lobisomens e alienígenas em Londres. Em uma vila em Londres, as inclinações mórbidas do antigo proprietário são trazidas para mais perto dos visitantes de uma forma impressionante e misteriosa. Como relata um jornal inglês, inúmeras curiosidades como esqueletos de fadas cujas asas foram pregadas em tábuas, cadáveres aleijados, esqueletos deformados de seres desconhecidos e vísceras foram encontrados em vasos durante a demolição da vila do século XIX. O então proprietário Thomas Theodore Marilyn era fascinado por seres de outra espécie, e então começou sua coleção dessas criaturas extraordinárias. Visite o Marilyn Cryptid Museum em Londres e mergulhe no fascinante mundo além da imaginação. Rosie, o grande tubarão branco. Dentes afiados, boca bem aberta e pele de couro. Este é Rosie, um grande tubarão branco preservado encontrado em um parque de vida selvagem australiano abandonado. O predador de 5 metros de comprimento foi acidentalmente pego em uma rede de atum em 1998 e morreu depois. Posteriormente, o animal foi preservado em um enorme tanque com a ajuda de formol para ser mantido para a posteridade. Em 2018, um vídeo se tornou viral, mostrando os restos terríveis do enorme animal em seu tanque no parque de vida selvagem abandonado. Depois que vândalos danificaram o tanque, a carcaça não estava devidamente protegida e ameaçou apodrecer. Para evitar esse processo, Rosie foi transferido para o Museu Crystal World em 2020, especializado em minerais e fósseis. E quem sabe, talvez sua aparência aterrorizante ainda assuste as pessoas daqui a 100 anos. O shopping center abandonado com koi.
Nosso próximo local assustador é na metrópole de Bangkok. É sobre um antigo shopping center submerso no meio da cidade pulsante. Hoje em dia, milhares de peixes koi vivem aqui e transformaram o shopping em um dos maiores aquários naturais do mundo. Foi fechado em 1997 e em 1999, um incêndio fez com que o prédio ficasse sem cobertura. As monções subsequentes inundaram rapidamente os restos do prédio e, com as temperaturas quentes e úmidas, criaram uma insuportável praga de mosquitos na região. Os residentes tiveram a gloriosa ideia de usar peixes koi como antídoto, mas enquanto isso, a população está fora de controle e os corredores escuros e quartos do porão estão cheios de milhares de peixes que estão se reunindo em um espaço muito pequeno. O prédio está fechado ao público desde 2011, mas sempre há exploradores urbanos e outros aventureiros que entram sorrateiramente no prédio para vivenciar de perto o fascínio desse lugar perdido e estranho ao mesmo tempo. A Bruxa de Del Rey. Os trágicos personagens principais desta história são a imigrante húngara Rose Veres e seu filho, que foram indiciados em um caso de assassinato de alto perfil em Detroit em 1930. Rose e seu filho foram presos por engano por 15 anos por juízes ambiciosos, por preconceito e jornalistas que chamaram as manchetes. A mãe solteira foi acusada de ser uma assassina em série, em torno dos inúmeros boatos. Diz que ela desmantelou suas supostas vítimas e as transformou em tortas de carne ou as envenenou com vinho, incluindo a acusação de que praticava magia negra e era bruxa. Em retrospecto, no entanto, descobriu-se que o sistema jurídico geral falhou no caso do jovem imigrante, que quase não falava inglês, e a pessoa errada foi pega. Mesmo assim, até hoje ela é conhecida como a Bruxa de Del Rey, e você pode visitar vários locais em Detroit com a lápide de Rose Veres e também do seu filho. A masmorra na casa da fazenda de Pickering. Uma discreta casa de fazenda possui uma fachada em um tom claro e amigável. Nada sobre a construção parece conspícuo, mas um segredo obscuro está escondido no porão. O então proprietário, Robert Edwin White, se declarou culpado de ter construído uma masmorra escura na casa de fazenda abandonada. Ele queria sequestrar uma mulher que havia apoiado o divórcio de sua ex-mulher. Imagens assustadoras mostram os restos de uma pequena sala que foi parcialmente destruída em um incêndio. No entanto, ao entrar na masmorra, você ainda pode sentir a energia e as intenções sombrias com que esta sala foi construída. A Aldeia das Bonecas no Japão. Ruas estreitas, o vento sopra suavemente pelas ruas estreitas e não há um sinal de vida à vista. No entanto, você não está sozinho aqui. No minúsculo vilarejo de Nagoro, nas montanhas do Japão, as ruas estão cheias de bonecos em tamanho real. Você se senta na frente de lojas, na beira da estrada e de cafés abandonados. Há um silêncio assustador. Nenhum som pode ser ouvido, exceto o uivo do vento e o estalo dos prédios ao seu redor. A multidão de bonecos é obra do morador Tsukimi Ayano, que queria dar um pouco mais de vida à aldeia despovoada. Hoje você pode olhar para a vila de bonecos e maravilhar-se com espantalhos em tamanho real. Portanto, se você gosta de bonecas bizarras, este é o lugar absolutamente obrigatório para você. Sinta o espírito do passado e não se confunda com as centenas de pares de olhos que observam com desconfiança cada passo seu por essa aldeia. A localização de 100 lápides. As lápides servem como um lembrete de entes queridos que não estão mais entre nós. Elas oferecem um lugar onde você pode sempre voltar para seus entes queridos e conversar com eles, onde eles encontraram um lugar de paz. Não é assim na Ucrânia. Em uma pequena cidade ucraniana chamada Zaporizhia, quando um prédio foi demolido, centenas de lápides foram descobertas que serviram de base para o celeiro de tijolos. Muitos deles são memoriais a pessoas cujos descendentes agora vivem em Manitoba. Os nomes menonitas podem ser encontrados em várias lápides que poderiam ser atribuídas a um cemitério menonita, que foi demolido pela União Soviética na década de 1930. Eles são memorial para as pessoas que perderam suas vidas sob a liderança de Joseph Stalin e foram vítimas do regime.
Mais lápides ainda estão sendo recuperadas hoje, e ninguém pode dizer quantas ainda estão escondidas sob o prédio demolido. A casa abandonada do médico. Uma verdadeira cápsula do tempo cheia de curiosidades é a casa de um médico abandonada na América. Um verdadeiro paraíso para exploradores urbanos e amantes de casas assustadoras, cheias de histórias. Mesmo a longa entrada de automóveis arborizada faz o coração bater um pouco mais rápido. Alguém se pergunta o que esperar no final desta entrada de automóveis. É uma casa vazia, cheia de artefatos incomuns de uma época passada. Salas cheias de antigas mobílias, equipamentos médicos e fotos de família. Assim que você entra, surge a sensação de que o anfitrião poderia aparecer a qualquer momento e perguntar se você gostaria de uma xícara de chá. Visto de fora, bastante discreto, o interior convida você a viajar no tempo. O gesso já escapa facilmente das paredes. Há coisas por toda a parte que querem ser admiradas e exploradas. Fotos antigas da família dão uma ideia de quem morou aqui e dão a sensação de não estar sozinho. Fica particularmente bizarro quando você chega à antiga sala de tratamento do médico, que ainda está cheia de dispositivos e equipamentos médicos. Garrafas com líquidos misteriosos, modelos de coração e um esqueleto modelo. Há muito para se maravilhar e também para explorar neste lugar. O Asilo de Loucos com 100 cérebros. Nossa jornada agora nos leva ao Texas, mais precisamente ao porão da Universidade do Texas, em Austin. Uma rara coleção de restos mortais e cérebros de pessoas falecidas foi armazenada aqui por décadas. Centenas de cérebros foram mantidos em vários copos em um armário de armazenamento, alguns com formas estranhas ou em cores esquisitas. Todos eles vieram então do que era o Hospital Austin State, um asilo de loucos próximo. Um médico que trabalhava lá na época e tinha tendência para a morbidez e o fascínio pelo estranho, recolheu-os secretamente entre 1950 e 1970, por ser considerado ilegal na época. Não é mais possível dizer exatamente a quem pertencem os cérebros, mas eles ainda escondem os segredos sombrios e as histórias dos pacientes da época, considerados loucos ou até assassinos. E se eles pudessem falar, o que será que diriam? A igreja mais assustadora da Europa. Quando você entra na igreja, ela cheira um pouco a mofo. Seu nariz faz cócegas com a poeira que gira no ar. A luz brilha pela janela e ilumina os bancos e o corredor. Os bancos estão alinhados com figuras fantasmagóricas que parecem embrulhadas em lençóis brancos. Você sente uma leve sensação de formigamento na ponta dos dedos e um certo nervosismo se espalha quando você passa pelos seres sem rosto que apenas sentam e permanecem em silêncio. O silêncio só é quebrado pelo estalo da madeira sob os pés e nos perguntamos o que são as estátuas. A igreja tem suas origens em 1352, mas foi entretanto destruída por vários incêndios e outras catástrofes e reconstruída várias vezes. No entanto, os moradores viram isso como um mau presságio e não ousaram mais entrar na casa de Deus. Para salvar a igreja da deterioração, essas instalações de arte assustadoras foram criadas para atrair mais e mais pessoas para a igreja fantasma de Luková. Você se atreveria a entrar no edifício venerável em um dia escuro de outono e olhar para as 32 figuras de fantasmas sem rosto? Talvez para rezar seu último Pai Nosso e confessar seus pecados? Pirâmides bósnias. Para os pesquisadores, é ainda bastante impressionante que os métodos de construção das pirâmides foram criados em diferentes partes do mundo, sem nenhum intercâmbio entre as civilizações. Seja no Egito, na América do Sul e Central, ou na Ásia, a construção em pirâmide parece ser um estágio técnico de desenvolvimento pré-determinado. Portanto, não seria de se admirar se uma antiga civilização dos Balcãs também descobrisse a construção de uma pirâmide por si só. O que é mais provável que ocorra com as pirâmides bósnias, no entanto, é uma fraude. Algumas colinas supercrescidas e pontiagudas despertam aqui a febre da descoberta. De fato, os cientistas têm olhado de perto para o que, então, estas estranhas formações nas montanhas são. E mesmo que se tenha certeza de que há aqui vestígios de antigos habitantes, é relativamente claro que eles são simplesmente vestígios incomuns da natureza.
Não há provas de que estas são pirâmides construídas por humanos e esquecidas no decorrer do tempo. No entanto, as pirâmides incomuns na Bósnia atraem todos os anos inúmeros visitantes que se propõem a resolver este mistério por si só e tentam desvendar o que ainda ninguém conseguiu. Templo de Karnak. O resto do complexo do Templo de Karnak no Egito ainda é um enorme mistério para os arqueólogos e pesquisadores do Antigo Egito. Pode ser o maior complexo de templos da história, e embora poucos vestígios permaneçam hoje, pode ter sobrecarregado os visitantes entre 2000 a.C. e 100 d.C. O que ainda não é certo, no entanto, é a razão para exatamente esta posição e quem comissionou o templo. No entanto, gigantescos salões, às vezes erguidos por centenas de colunas, habitações para os padres e becos sinuosos testemunham sua grandiosidade anterior. Com o passar do tempo, os governantes continuaram a expandir o templo, e à medida que a riqueza do Egito crescia, o mesmo aconteceu com o templo de Karnak. Ainda hoje, os cientistas continuam encontrando novas partes do enorme complexo e novos deuses que foram adorados aqui em certas fases. Agora, eles estão tentando descobrir por que este complexo de templos foi às vezes mantido até mesmo por dinastias hostis, e o que exatamente tornou este complexo perto de Luxor tão especial para os egípcios. Ele é considerado o maior templo já construído no mundo inteiro. Edifício com 25 mil anos. Muito antes dos egípcios erguerem os primeiros edifícios impressionantes no deserto e ao longo do Nilo, as pessoas do local, que hoje é a Rússia, podem ter construído moradias que os especialistas acabaram de encontrar nos últimos anos. A história inicial da humanidade, em particular, ainda está associada a muitas perguntas sem resposta. Como os primeiros seres humanos conseguiram sobreviver e quais foram os primeiros passos em direção às civilizações como os egípcios. Estas casas na Rússia poderiam ser a prova da primeira destas etapas. Os monumentos foram construídos a partir de megalitismo, ou seja, pedras enormes e à primeira vista parecem casas. Como em outros monumentos, ainda não está totalmente claro como as pessoas conseguiram mover estas enormes pedras ou qual foi a razão para tentar construir habitações desta forma. No entanto, há inúmeros achados espalhados por toda a Rússia que tem entre 25 mil e 6 mil anos de idade. Talvez esta seja a evidência de uma nova cultura de humanos primitivos que não era conhecida antes. Templo de Quetzalcoatl. O Templo da Serpente Pluma, ou simplesmente o Templo de Quetzalcoatl, é um antigo templo de uma cultura pré-colombiana no que é hoje o México, e pensa-se que tem sido construído já entre 150 e 200 d.C. Diz que a primeira pirâmide escalonada foi o centro de uma cidade sagrada habitada por sumos sacerdotes, e provavelmente foi também o centro político da cultura que governou esta região da América Central. Além do enorme pátio e de uma plataforma, a pirâmide escalonada é a evidência mais clara deste complexo, que de outra forma era marcado principalmente por moradias para os sumos sacerdotes. O que torna a pirâmide tão especial, além de sua aparência real, são as descobertas feitas durante as pesquisas e escavações. Por exemplo, várias centenas de pessoas foram provavelmente enterradas em todo o local, embora os pesquisadores ainda não tenham sido capazes de explicar a lógica pela qual homens e mulheres de status diferente foram enterrados em sepulturas diferentes. Um túnel também foi descoberto sob a pirâmide, o que levou a uma câmara secreta representando o submundo. E é aqui que a pesquisa está agora, e todos estão entusiasmados para ver o que mais os cientistas podem descobrir. Nan Madol. Nan Madol é um sítio arqueológico nas ilhas da Micronésia, que deixou os cientistas com mais de uma pergunta a ser respondida. No meio de uma antiga selva, você encontrará as ruínas de um enorme complexo que parece ter sido construído em parte sobre a água e em parte afundado de volta ao mar ao longo dos anos. No entanto, as estruturas encontradas testemunham que as pessoas que construíram o complexo provavelmente não apenas criaram um centro religioso e político, mas também foram capazes de arrancar o terreno de construção do mar. Uma técnica de construção muito moderna que raramente é encontrada sob esta forma no mundo. Além de muitas perguntas não respondidas sobre o objetivo exato do complexo e o fato de que uma grande parte de Nan Madol afundou nesse meio tempo, há também a questão dos suprimentos. Os nobres e poderosos da cultura provavelmente moravam aqui, mas como eles eram fornecidos? Uma extensa rede de transporte deve ter sido criada, e as questões sobre drenagem e nível do mar
também são uma razão pela qual muitos arqueólogos estão estudando. Tiwanaku. Na Bolívia Central, há um local histórico de escavação que deve ter sido habitado por um povo particularmente misterioso. Cercado por vários templos e portões, até 20 mil pessoas terão vivido aqui entre 100 e 800 d.C. Mas que tipo de cultura era essa, afinal? Como os habitantes aparentemente não fizeram nenhum registro escrito, há apenas especulações sobre isso hoje em dia. Os conquistadores espanhóis descobriram os restos dos templos e portões poderosos enquanto procuravam as capitais dos povos indígenas da América do Sul. Hoje, vários templos e portões ainda são preservados e algumas especulações. Por exemplo, o site parece ter servido principalmente para religião e astrologia. A observação das estrelas era possível, assim como o alojamento de pessoas fora dos templos. Com um sistema especial de irrigação e sistemas sofisticados de defesa, pode ter sido uma das primeiras civilizações avançadas no continente sul-americano. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, na Turquia, perto da fronteira com a Síria, pode estar entre os mais antigos testemunhos de povos do mundo. Diz que as pessoas viveram aqui e construíram as estruturas já em 9000 a.C., em parte esculpidas na pedra, em parte construídas por eles mesmos. As estruturas circulares são ainda hoje um grande mistério para a ciência. As salas com colunas poderosas são um templo ou o centro de uma cidade que surgiu muito antes de civilizações conhecidas? O que tem a ver com muitos lugares diferentes onde foram encontradas estruturas e por que quase não há evidências de que as pessoas tenham vivido na área? Estátuas e diagramas de animais apontam para as primeiras observações dos seres humanos neste ponto inicial da história humana. Espera-se certamente que novas descobertas sejam feitas aqui nos próximos anos. Ilha de Páscoa. Embora as cabeças de pedra da Ilha de Páscoa sejam particularmente bem conhecidas, é toda a história da ilha que ainda hoje está cheia de mistério. Agora, é certo que o povoamento das ilhas tem apenas algumas centenas de anos e que provavelmente foram os nativos de outras ilhas que primeiro tomaram posse das ilhotas. Eles provavelmente também foram os que ergueram e trabalharam nas cabeças da Ilha de Páscoa. Embora até hoje o propósito exato dos monumentos não seja totalmente certo. Com o passar do tempo, diz que diferentes tribos tiveram controle sobre as ilhas, que consistem principalmente de vulcões extintos. Mas onde eles conseguiram conhecimento para processar as cabeças e sobre o que exatamente essas coisas eram? Machu Picchu. A infame cidadela Inca nas montanhas do sul do Peru é um dos achados mais famosos e impressionantes sobre os povos indígenas da América do Sul. Como os Incas não tinham sua própria escrita e o local foi descoberto muito tarde, não há relatos de testemunhas contemporâneas e é preciso confiar no trabalho dos arqueólogos para fazer uma avaliação. Diz que o povoado é habitado há apenas 100 anos e, graças ao clima, muitas evidências deste período ainda hoje são preservadas. Particularmente marcantes são os terraços, que poderiam ser utilizados para a agricultura graças a sistemas de irrigação inteligentes. Além das casas de pedra para os habitantes, existem também pequenos e grandes locais religiosos. É lamentável que não haja registros, pois não está claro por que a cidade foi abandonada, nem se era uma cidade verdadeiramente importante na cultura inca da época. Pirâmide de Quéops. Como uma das 7 maravilhas do mundo, a Pirâmide de Quéops é naturalmente conhecida em todo o mundo. Embora tenha sido estudada durante séculos, as pessoas ainda estão inseguras sobre muitas questões. Sabemos, por exemplo, que a pirâmide já foi construída sem problemas e não tinha degraus, mas podemos explicar pouco sobre o interior. Sabe-se que existem apenas 3 câmaras funerárias na própria pirâmide, embora investigações recentes tenham revelado que, supostamente, existe uma extensa rede de túneis dentro da pirâmide. Portanto, a grande questão permanece: que segredos a pirâmide de Quéops ainda guarda até hoje? E por que foi construída desta forma única, que também difere de outras pirâmides? Infelizmente, as escavações ainda são escassas e, portanto, podem passar anos até que haja uma pista sobre o que são essas perguntas sem resposta. Esperamos que o vídeo de hoje tenha te dado um pouco mais de visão sobre as questões não respondidas da arqueologia. Que outros edifícios ou locais o fascinam? Conta pra gente nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!